gente! E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Vida Sob Controle, o podcast onde a gente fala sobre vida, negócios, hábitos e como se tornar a sua melhor versão. E hoje temos um convidado muito especial. Ele que é CEO do Share, uma das principais empresas de educação para a carreira do país, colunista de tecnologia da Band, professor convidado de universidades como Uniceub, Mackenzie e Coimbra, em Portugal, curador de alguns dos maiores eventos do país, professor e palestrante, já realizou projetos e palestras para empresas incríveis, como Meta, Globo, Google, Red Bull, Azul e várias outras. Foi eleito por 3 anos seguidos top 100 profissional de tecnologia do país. Temos aqui conosco o Rafa, que eu conhecia há não muito tempo num evento, vi uma palestra dele e disse que coisa incrível, ele precisa conversar conosco. Como é que tu tá? Tô bem, agora com vocês melhor ainda. Obrigado pelo convite aí de estar no podcast. Obrigada por aceitar o nosso convite, né, para conversar com a gente aqui. Um prazer. E hoje é um assunto um pouco diferente do que a gente costuma abordar, né? Hoje vamos falar de inteligência artificial e outras coisas nessa direção, e começando já com uma dúvida bem polêmica. A inteligência artificial em 2025 vai acabar com o emprego de todo mundo? Tá todo mundo desempregado até o final do ano? Cara, essa é a pergunta que eu mais respondi nos últimos 2 anos, na verdade, né? E ela é uma pergunta histórica, né? Quando a gente olha as tecnologias todas que surgiram na humanidade, o primeiro sentimento das pessoas em todas as épocas foi o mesmo, se aquela tecnologia substituiu o trabalho das pessoas. Então, se a gente pega lá na década de 17, o motor a vapor, a eletricidade, né, todas as tecnologias que mudaram a humanidade, se tu pega os jornais da época, a grande manchete era essa: a eletricidade vai roubar o emprego das pessoas, a computação vai roubar o emprego das pessoas, a internet, né, e agora a gente está vivendo a mesma coisa com a IA, porque é algo que parece muito grande e desconhecido, né, da grande maioria das pessoas, né? A inteligência artificial existe desde 1950, foi cunhada por um cara chamado Alan Turing, que é considerado o pai da computação. Num evento nos Estados Unidos, ele foi o primeiro a falar o termo, né, inteligência artificial, e até então não era algo acessível para pessoas que não trabalhavam, né, com tecnologia, com inteligência artificial, até que no dia 30 de outubro de 2022 se tornou algo popular com o lançamento do ChatGPT, e a partir daí as pessoas começaram a ficar, né, preocupadas, né? E o que eu respondo dessa pergunta é que a IA não vai substituir as pessoas, mas já está substituindo habilidades, né? E eu acho que esse é o ponto que as pessoas têm que ficar atentas, né? Quais habilidades que tu tem que a IA já está substituindo, e se ela substituir todas as tuas habilidades, talvez sim ela vai substituir o que tu faz e o teu trabalho, né? Então acho que podemos começar por aí na resposta dessa pergunta, né? Então não vamos perder os empregos, mas se tu não ficar antenado, tu vai ter que achar uma forma de buscar novas habilidades. Como sempre foi, né, cara? Se tu pega na época quando lançaram o Excel, né, as pessoas que faziam planilhas de outra forma, se o cara não se atualizou para aprender Excel, a habilidade que ele tinha de fazer planilhas em outro lugar foi substituída, né? Fazer textos no Word, né, e assim por diante, né? Todas as ferramentas que a gente começou a ter acesso a partir daí. Então acho que a gente tem uma tendência natural de ficar muito animado com a tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente tem medo, né? Então, inclusive um dos eventos que a gente está fazendo a curadoria, a gente cria o posicionamento do evento também, e a gente faz uma pesquisa com o público potencial daquele evento, e apareceu esses 2 sentimentos. Quando você pensa no futuro, qual o seu sentimento? 50% falou euforia e 50% falou medo, né? Então, euforia porque talvez eu vou trabalhar melhor, mais rápido, menos, né? Porque acho que é um desejo, né, contemporâneo de trabalhar menos para ter mais tempo para fazer outras coisas, né? Mas também medo de vou ficar obsoleto, não sei o que eu tenho que estudar, com quem, para onde, né? Eu lembro daquela tirinha do Cebolinha lá, que ele, o que está acontecendo? E aí as pessoas em volta, não sei, né? E eu acho que muita gente tem esse sentimento, assim, né? E o Share, até como empresa, se coloca nesse lugar de tentar, calma, tá tudo certo, não vai ser tanto assim. Inclusive, em vários eventos que a gente foi esse ano,
uma coisa que a gente ouviu de vários CEOs de grandes empresas é, cara, ainda não tá dando ROI esse negócio aí, né? A gente tá investindo pra caramba. Teve até uma fala super legal de uma menina da Instituto de IA lá em Lisboa, que ela falou que o único beneficiado até agora são os cachorros dos funcionários, que agora estão passeando mais com os funcionários no parque, porque eles estão tendo mais tempo de folga, mas a empresa ainda não viu o retorno, né, de tudo que a IA pode proporcionar, porque a gente ainda está na adolescência de tudo isso, né, gente? Tudo isso é muito novo, né? É que a gente acostumou a tudo ser muito rápido, assim, mas se a gente pega todas as revoluções que a gente passou aí, né, industrial, agrícola, demoraram muitos anos, né, para se desenvolver, né? Se a gente olhar aí que foi em 2022, pô, a gente está indo agora 2 anos e um pouquinho aí de desenvolvimento, né, de ChatGPT e outras ferramentas, então é pouquíssimo tempo, né? Então acho que as pessoas têm um medo natural histórico. Acho que os meus estudos mostram isso, que esse é um medo normal, né, das pessoas, mas ao mesmo tempo muitas oportunidades, né? Acho que o presidente da Microsoft falou isso em 2 eventos que eu fui também, que a IA ela pode ser uma ferramenta, se tu quiser ela usar como uma ferramenta, mas ela pode ser também um novo setor da economia, né? E eu acho que ela é tão grande quanto isso, assim, né? E talvez depois da Revolução Industrial vai ser a maior mudança no trabalho, nas relações de trabalho que a gente viu. E que bom que a gente está ativo no mercado vendo isso, né? A gente está vendo ao vivo isso, né? E acho que isso é o empolgante, assim, para mim, né? Poder estar como uma pessoa que, inclusive, trabalha com isso ativamente, né? A gente, esse ano, lá no Web Summit, a gente fez uma série de entrevistas. A gente chamou essa série de E Agora? Que eu entrevistei 7 CEOs de grandes empresas, inclusive um deles, o CEO da Renner, o Fábio Fátio, perguntando onde ele ia botar dinheiro em IA. E eu fiz a mesma pergunta para todos os 7, né? E aí a gente descobriu um padrão, que é o padrão natural, que é a eficiência operacional, que a maioria do dinheiro está indo para esse lugar, e hiperpersonalização. Então, são as 2 grandes camadas de dinheiro que está indo para IA, né? Porque as marcas que perceberam que hoje, quando tu vai comprar alguma coisa, tu tem muita opção para comprar a mesma coisa, né? Antes a gente não tinha. Tu comprava refrigerantes de 1 ou 2 empresas, agora tu pode comprar de inúmeras, né? Então, a personalização se tornou a grande moeda para te aumentar a margem, né? Então, acho que isso foi uma coisa que eu percebi esse ano em vários eventos. A gente foi em 4 eventos internacionais esse ano. Depois eu posso até detalhar um pouco mais sobre isso. Mas isso eu vi como um padrão, assim. Então, por exemplo, eu entrevistei o CEO do Burger King. E eu perguntei para ele, cara, onde tu tá botando o dinheiro em IA? Hiperpersonalização. Todo mundo eu falei com o cara da Giorgio Armani. O cara falou, hiperpersonalização. Porque se tu vê que aquilo é personalizado para ti, talvez tu tá mais aberto a pagar mais por aquilo, né? Então, aumentar a margem, né? Então, acho que muita gente nos últimos anos correu para fazer a transformação digital, ter canais digitais e tal, só que todo o mercado agora está muito competitivo, né? Então, existe uma busca por aumentar a margem, né? Porque, cara, eu não posso baixar o preço, preciso aumentar, porque meus custos aumentaram, né? Pega aí, vamos pegar um mercado que não é o nosso, companhia aérea. Cara, esses caras aumentaram o custo muito nos últimos anos. O dólar subindo, o combustível é caro, a própria aeronave, né? Toda a estrutura que tem no aeroporto e tal, e a passagem aumentou um pouquinho, mas não tanto. Então, esse cara precisa aumentar a margem. Então, por exemplo, a gente fez um projeto, está participando de um projeto de uma companhia aérea esse ano, de hiperpersonalização, porque eles querem ver que, tipo, ó, João, a gente viu aqui que esse ano tu voou e tu gosta da 4C no corredor. Não quer comprar, a gente tem aqui a 4C para Salvador, não gostaria de ir. Talvez tu estava mais propenso a comprar, por ver que foi feito para ti. Aí tu entra no voo, tu bota ali teus dados no entretenimento e aparece as coisas que tu quer assistir. Talvez não só o entretenimento do avião, mas o teu YouTube, né? O teu Spotify, as tuas coisas, né? Isso tudo com a IA fazendo. Com a IA fazendo, porque isso é uma coisa que eu falo também, falei em várias palestras esse ano, né, cara? A IA, ela precisa fazer 3 coisas. Ela precisa fazer tu trabalhar melhor, mais rápido e ganhar mais dinheiro.
Tá. Tem que ser sempre essas 3 coisas. Então, né? peraí, vamos do começo. Vamos Agora me cortando aí que eu ligo a quinta e vou. Agora a gente já falou que, ok, essa frase que tu usou, inclusive, que a IA não substitui pessoas, ela substitui habilidade, fez assim, ó, na minha cabeça. Incrível, eu também quero fazer uma pergunta sobre isso. Mas eu acho, então, que dá pra tu dar só uma geral no que é a IA. Pra quem não entende, tá? Eu sei que tem o ChatGPT lá, que eu acho que é o mais famoso, né? Sim. Mas assim, o que é a IA? E como que ela consegue fazer tanta coisa? Como é que tu explicaria pra minha mãe de 70 anos? Isso, assim, de uma forma bem simplificada. Tu sabe que a minha mãe, ela é uma persona que eu testo os meus conteúdos. Porque eu, por ser colunista da Band, né? A Band é um canal aberto, cara, pra uma galera que não necessariamente é nativa digital, assim. Então, por exemplo, quando eu fui explicar o que era ChatGPT na TV aberta, porque a minha coluna é no Jornal da Band, que tem 400 mil pessoas assistindo, né? E aí eu pedi ajuda pro ChatGPT para ele me ajudar como eu explicaria o que era ele, falando ali, ó, eu vou explicar, né, para um público, né, diverso e tal. E aí eu lembro que ele me disse, quem sabe você diz um dito popular, que as pessoas já têm mais familiaridade. E aí daí eu fiquei pensando em qual. Aí fui lá, ditos populares, aí achei o 2 cabeças pensam melhor que uma. E aí eu comecei minha coluna falando, né? Você já viu aquele dito popular, 2 cabeças pensam melhor que uma? Parece que agora é possível. Com o ChatGPT você vai ter... E aí fui nessa linha. Mas a inteligência artificial nada mais é do que uma tecnologia que usa milhões de dados, né? E cria padrões para conseguir responder as pessoas e gerar coisas através desses dados, né? Então, o que a gente tem, na verdade... de IA há muito tempo em outras plataformas, por exemplo, a gente tem IA em praticamente tudo, né, cara? A gente tem no iFood, ali, quando ela recomenda coisas para ti, na própria Netflix, Spotify, e todas as ferramentas já usam, né, a inteligência artificial. Que muitos não sabem, né? Podem achar que é uma pessoinha que foi lá e selecionou, mas não, é um algoritmo É um rodando. algoritmo que lê todos aqueles dados, cria padrões, e esses padrões vão gerando coisas dentro de produtos, né? O que a gente tem de diferente agora é a generativa, que ela gera coisas de acordo com comandos, né? E isso mudou tudo, assim. Então, tu pode conversar com a IA, né? E ela consegue conversar porque ela tem os dados da internet inteira, né? E ela tem os padrões daquilo que tu está falando e consegue processar isso numa velocidade nunca antes vista, né? Ao mesmo tempo, para ela processar tudo isso, ela consome muitos recursos naturais, né? Então, uma pesquisa no ChatGPT, em média, consome uma garrafa de água de 500 ml. Não, pera, como assim? Não, agora eu fiquei chocada, isso aí eu não sabia. Explica melhor isso. Esse é um bom corte. Como assim? Porque os servidores, né, utilizam muita energia elétrica, né? E para te ter energia elétrica, tem um consumo de água muito grande. Então, essa, inclusive, é uma das discussões do mundo, assim. Inclusive... Eu sabia disso da questão de cripto. A questão de minerar Bitcoin é muito caro. Gente, eu vou parar de usar o GPT. Então, porque eu parei de usar o Google pra ficar só... Tudo eu faço no GPT agora. Esses dias eu dei uma palestra, cara, e eu tenho um slide que mostra isso, né? Uma pesquisa no ChatGPT igual uma garrafa de água. E um cara mandou mensagem no Instagram, ele falou, cara, hoje eu gastei 5 garrafas de água. Porque essa é uma discussão no mundo, né? Ainda mais por todas as mudanças climáticas que a gente está tendo, né? Então, assim, o grande problema do mundo hoje é energia e pessoas capacitadas. Todo o resto a gente já tem. Então, o que a gente viu, o que eu vi muito nesses eventos que eu fui... Tô fugindo da pergunta, né? Mas eu acho que ela é paralela ao que a gente está falando. São novas formas de energia. Então, por exemplo, teve uma startup, esqueci o nome agora, mas depois eu mando para vocês, que a menina conseguiu criar combustível de avião com CO2. Ela foi a grande sensação desse evento, porque os aviões são os que mais poluem o meio ambiente, né, com o combustível que eles usam. Então, essa é uma corrida do mundo inteiro, assim, novas fontes de energia, porque os servidores gastam muito energia elétrica, e a energia elétrica, né, grande parte vem da água e de recursos naturais, né? Então, muito do que está acontecendo das mudanças climáticas é por causa da tecnologia, né? Porque a gente só quer usar, né? Isso é algo que a gente não vê, né? Que a gente fala, tá na nuvem, mas o pessoal esquece que a nuvem, na verdade, tem um servidor físico rodando, né? Nunca ia. Nossa, eu tô assim, ó, como assim? Eu vou parar de usar agora, coitado. Muita garrafa de água todo dia, porque eu não uso mais o Google mesmo. Sim. Eu já vou direto pro GPT. Eu também. Mas sabe que isso é uma coisa que eu falo por dar aula de tecnologia, né, há muito tempo,
E eu normalmente me posiciono como alguém que dá aula de tecnologia para quem não sabe tecnologia, né? Então eu tento explicar as coisas de uma forma mais simples, assim, não tão técnica. E quando eu falo da questão climática, né, e o uso dos recursos naturais para tecnologia, as pessoas ficam assim, né, como vocês estão agora, porque a tecnologia ela não vem com bula, né, cara? Então, assim, tu não sabe quais são as contraindicações, o que de fato aquilo... Porque a gente só quer usar, né? É que nem o Instagram, a gente só quer usar e depois de anos começaram a surgir estudos que as pessoas se comparam no Instagram, né? Minha vida não é tão boa quanto a do fulano, e as pessoas vão ficando depressivas, né? E aí começam a surgir muitos estudos sobre o mau uso, né? E o quanto o Instagram prejudica também a vida das pessoas. Mas esse é um dos grandes entraves do crescimento da própria IA. Né? O quanto ela usa de recursos naturais, inclusive a regulamentação da IA ela também passa por aí, né? O quanto ela vai usar de recursos naturais para conseguir fazer todo esse desenvolvimento. Então, é um dos pontos que pouca gente debate, assim, mas quando tu vai para um evento mais executivo, assim, essa é a pauta, né? O ESG já de uma forma mais evoluída, né? Que é o custo, inclusive teve uma palestra que eu vi, o cara foi muito bem quando ele falou que o ROI da IA, ela não é só um ROI financeiro, ela é um ROI do meio ambiente, né? Então, qual é o custo do meio ambiente para te desenvolver tecnologia, né? Porque quando a gente vê tudo que aconteceu aqui no nosso estado, inclusive, um dos impactos é o uso dos recursos naturais de uma forma que muitas pessoas nem sabem, né? Da forma como está sendo utilizado. Então, acho que essa também é uma pauta de IA, né? Porque a gente só quer usar, né? Então, acho que... E a própria IA, assim, por exemplo, a OpenAI está sendo processada por vários portais porque ela simplesmente usou o conteúdo da internet para criar o ChatGPT. Só que um dos conteúdos são conteúdos do New York Times, por exemplo, que algum jornalista escreveu, que tem direitos autorais. Mas não existe lei e regulamentação para isso. Teoricamente, só pega o conteúdo e usa, né? Sim, está ali aberto, disponível. Está ali aberto e disponível, né? Então, tem muita... Por isso que eu falo que ainda está na adolescência, sabe? Tem muita coisa que a gente ainda está discutindo que não tem regra, porque a gente só usa. Né? E ao mesmo tempo, todo dia tem uma IA nova surgindo, né? Que faz uma coisa diferente, uma coisa nova de tudo. E cada vez mais, né? Só que o que eu falo para todo mundo, né? E esse ano eu dei o recorde de palestras sobre IA em vários setores diferentes. Isso também foi curioso. Então, dei palestra para advogado, para engenheiro, para o varejo sobre o impacto da IA no trabalho deles, inclusive os advogados. 40% do que eles fazem a IA já está fazendo. Né? Mas aí, de novo, é nessa visão de habilidades, né? Então, por exemplo, analisar muitos documentos, né? E chegar num padrão. Isso aí é fácil. Né? Talvez a tua interpretação sobre aqueles dados e a tua defesa, a tua forma de fazer, talvez a IA ainda não faça. Né? Porque tem a evolução da IA, que é a AGI, que é a Inteligência Artificial Geral, que é o que hoje todo mundo está buscando, que é a inteligência artificial que chega próximo ao que o cérebro humano faz. Só que isso parece muito perigoso, né? Porque imagina tu ter uma inteligência artificial que pensa como um humano, né? Então, tudo isso ainda carece de regulamentação, né? E essa regulamentação também é complexa. Porque quem regulamenta não entende bem tecnicamente o que isso é. E se tu chama pessoas que entendem muito, muito sobre aquilo, talvez o cara vote num viés que vai favorecer a empresa dele, claro. Cara. Então é muito difícil, né? Por exemplo, eu fui num evento em Paris, o Vivatech, que entrevistaram o Macron, o presidente da França, e perguntaram para ele, cara, tu vai regular a IA? E ele falou, não sei se a gente consegue regular, a gente vai criar umas regras básicas ali, mas eu tô mais preocupado de ensinar as pessoas a usar a IA. Porque se elas aprenderem a usar, elas vão reconhecer. Por exemplo, ontem um amigo disse, cara, minha avó mandou um vídeo no WhatsApp perguntando se aquilo era verdade ou era falso. Então, opa, já estamos evoluindo já. Né? Se já está perguntando se é falso ou não, é porque já está reconhecendo algumas coisas. Né? Essa aula que eu dei esse ano em Coimbra, uma das perguntas que me fizeram no final foi como a IA ia comprometer a democracia. Né? Então, são coisas bem profundas, assim, que hoje a gente está começando a discutir um pouco mais, né? Mas vou deixar tu perguntar, senão eu fico falando sozinho. Não, eu acho... São muitas coisas, né, pra falar, né? São muitos pontos diferentes que nem tinha considerado em abordar, né? A gente estava indo muito justamente na parte de usar a IA, mas a parte justamente de gasto energético, agora que tu falou, faz todo sentido.
Nunca tinha pensado sobre. Mas se eu fosse tentar explicar para alguém um pouco mais sobre a forma como eu vejo, me diz se está sendo certo ou não. Até recentemente eu utilizava o Google para buscas. E o Google para mim era como se fosse uma biblioteca e eles conseguiam filtrar o resultado para mim rapidinho. Então, esse conteúdo tá nesse livro aqui, vai lá. Meio que já recomendar, né? E com o ChatGPT eu vejo que não é apenas o acesso a um conteúdo. Inicialmente eu comecei utilizando dessa forma. E depois vi, cara, eu posso fazer muito mais coisa do que isso. Sim. Mas, na verdade, ele consegue justamente seguir comandos. Então, eu posso dizer, analisa esse conteúdo para mim e me dá um resumo. Eu consigo pedir, subir um arquivo e dizer o que tu acha disso daqui, o que eu tenho que considerar. Seguido, se tem algum contrato, eu mando o contrato lá no ChatGPT. Dá uma olhada para mim, o que tem de estranho aqui, o que eu devo considerar. Mas também, em outras áreas, tu consegue criar tarefas, tu consegue pedir para ele aprender alguma coisa em cima daquilo, te ajudar a realizar alguma outra coisa, criar textos, criar conteúdo. E hoje, justamente, a gente consegue ver muito facilmente, está ficando chato já, né? Aquele comentário, aquele conteúdo que tu vê, cara, foi o ChatGPT que escreveu isso daqui. Não foi tu que escreveu. Que é diferente, né? E é para isso, mas eu acho que está evoluindo. Inclusive, há 3 semanas atrás eu estava no evento da HSM em São Paulo. Fui convidado pela primeira vez para ir para o evento e o professor Scott Galloway era o grande palestrante, né? Para quem não conhece, é o guru do Vale do Silício. Se não conhece, conheçam o professor Scott Galloway, ele tem uma newsletter semanal, ele analisa todas as coisas que eu estou falando, né? E ele trouxe o que seria a evolução disso que tu está falando, né, João, da busca, que a gente saiu de um Google que te dava ali várias opções para um ChatGPT que conversa contigo sobre, e o próximo passo é ele te indicar exatamente o que tu está procurando, baseado nos teus dados. Então ele deu um exemplo de Porque ele já me conhece, né? Então, por exemplo, ele falou, eu vou para São Paulo, um dos slides dele era esse, né? Uma conversa lá com a IA. Eu vou para São Paulo e eu quero ficar num hotel que tenha o meu perfil e os meus gostos. E aí ele diz, fica nesse hotel. Ele não diz, tem todas as 10 opções, arararará. E ele falou, aí eu entrei no hotel e vi, cara, impressionante como é esse hotel que eu queria ficar mesmo. Porque é perto de restaurante, porque ele é mais contemporâneo, porque ele tem uma decoração, mas não sei o quê. Só que para isso tu vai ter que dar teus dados. Claro. Né? Então tu tem que estar disposto a fazer isso, né? E aí eu acho que essa é uma outra discussão, né? Ontem eu estava lendo uma matéria que uma farmácia de São Paulo foi processada por vários milhões por pedir o CPF das pessoas na hora de comprar o remédio. Então, né? De novo, é uma coisa que parecia que fazia parte da nossa cultura já, né? Mas é o que eu falo, a gente só quer usar, né? A gente só quer o desconto. Depois a gente começa a ver o que vem depois disso. Inclusive, eu noto aqui no podcast, porque a gente costuma... Eu utilizo o ChatGPT o dia todo, o tempo todo. E para fazer o podcast, quando a gente estava planejando, nós utilizamos muito do ChatGPT. Para ajudar. Qual é o nome que a gente vai ser? Vai ser o mesmo que a gente tinha antes? Vai ser outro? Nos deu uma lista de nomes, a gente começou a conversar, a gente explicou qual era o público-alvo, o que a gente queria abordar, enfim, ele vai ajudando. Para cada episódio, a gente troca uma ideia antes que o ChatGPT ele nos ajuda. E agora, por exemplo, pro de hoje, eu só coloquei, considerando o nosso podcast, o nosso público-alvo, não precisei mais falar qual que é, porque ele já sabe. Isso, ele já aprendeu. Eu só disse, considerando essas coisas, o tópico que é tal... o machine learning, que é uma outra tecnologia, né? Que é o aprendizado de máquina, né? A máquina aprendendo de acordo com os dados, né? Então, só falei isso também ajudou a IA a ser o que é, porque hoje a gente tem uma convergência de várias tecnologias, né? Isso também acho que é importante falar, assim, porque... Tem algumas tecnologias que só se desenvolvem se o ecossistema está desenvolvido, né? Então, vou dar um exemplo. Na época do Orkut. O Orkut só bombou na época porque a banda larga começou a se tornar popular. As pessoas começaram a ter internet em casa. Só por isso que o Orkut virou o que virou. Porque as pessoas tinham mais acesso à internet, né? O streaming só bombou quando as TVs começaram a ser smart e tu conseguia ver também streaming na TV. Então, o e-commerce no Brasil, ele só evoluiu quando a logística melhorou, começaram a ter leis específicas para compra online, a questão de impostos e outras coisas. Então, existe toda uma infraestrutura por trás. Quando a Amazon veio para o Brasil, ela não conseguiu fazer a mesma coisa que ela fez nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos é totalmente diferente. A entrega é diferente, os impostos é diferente, tudo é diferente. Aí a Amazon se adaptou ao Brasil e criou uma infraestrutura que hoje fez ela ser... Tanto que na época a gente falava que a Magazine Luiza era a Amazon do Brasil. E aí a Amazon veio para o Brasil e se tornou a Amazon do Brasil, né? Mas eu acho que esse acho que também é um ponto assim, que eu sempre tento falar nas minhas aulas, que é analise o ecossistema.
né? Então, quando tu olha, por exemplo, algumas regiões do Brasil que parece que não são tão desenvolvidas tecnologicamente, é porque eles têm baixo acesso à internet. Tu olha no site da Anatel lá, isso é uma coisa que eu faço uma vez por mês. A cobertura de internet no país. E aí tu consegue ver, por exemplo, se tu vai lançar um curso numa região específica, a chance das pessoas comprarem aquele curso é baixa, porque o cara tem um acesso à internet muito precário. Muito ruim. Então ele não vai comprar e não vai conseguir acessar. Porque a gente tem, por exemplo, uma plataforma de educação. Tem algumas regiões do Brasil que não tem nenhum assinante. Porque as pessoas não conseguem assistir, tem a infraestrutura. Não é que o cara não queira, não é que ele não sabe que existe. Ele sabe que existe, ele quer, mas tem uma infraestrutura por trás, né? Então, por exemplo, o e-commerce no Brasil é 15%. Na China é 32, 33. É mais, se a gente mais que dobrar, a gente não chega no que é a China. Só que a China tem uma infraestrutura para comportar tudo isso, né? A questão do live commerce que a gente tanto fala. Cara, às vezes tu tá fazendo uma live e cai a internet. É por isso que não tem tanto live commerce no Brasil. Chegou hoje, né? Não, chegando hoje no estúdio para gravar, a gente comentou, talvez eu ficar sem luz porque tem um caminhão da companhia elétrica aqui na frente. Então assim, isso eu acho que também é importante, né? O desenvolvimento da tecnologia, ela demanda esse ecossistema em volta, assim, né? É que nem as empresas. Ontem eu estava tomando café com um amigo de uma empresa grande. Ele, não, eu quero ter uma IA. Eu falei, tá aí os dados da tua empresa? Ele, não sei. A IA, ela começa por dados. Então, tu tem que fazer todo um trabalho de estruturação dos dados que tu já tem e uma estruturação dos dados que tu terá para que a IA possa se alimentar disso, né? O alimento da IA são os dados. Então, se tu não tem dados, não existe IA, né? Então, eu acho que essa evolução... Porque... E aí eu perguntei para ele, tá, mas por que tu quer ter IA? E cara, tá todo mundo falando disso. Então parece que se tu não tem, tu é loser, né? Sim. Tipo, se eu não uso o ChatGPT, né? E eu até venho fazendo esse ano um teste, eu pergunto no início da palestra, quem aqui já usou o ChatGPT? Cara, em janeiro, 20% das pessoas. Agora, quase todo mundo. Né? E só que muita gente tenta, e me falaram muito esse ano, Rafael, eu usei o ChatGPT, agora estou pensando como usar no meu trabalho. Tá errado, né? Se tu está tentando achar um problema para a tecnologia, tu está fazendo o contrário. Tu tem que pensar quais são os problemas que tu tem para resolver e como a tecnologia vai te ajudar a resolver esses problemas, né? O fluxo é sempre esse, né? Só que muitas vezes as pessoas tentam inverter porque elas querem muito usar aquela tecnologia. Eu ia até te perguntar sobre isso agora. E aí criam problemas que nem existem, entendeu? Porque o cara quer usar a Mind Journal, quer usar a Runway, né? E todos os outros que existem. E tu falou ali, né? A frase ainda que tá aqui ecoando na minha mente, que a IA não substitui pessoas, substitui habilidades. Então... Como é que... Agora vamos falar um pouco mais de pessoas e o uso das pessoas com relação a IA. Vamos pensar num copy, por exemplo, uma pessoa que trabalha escrevendo. O ChatGPT, ele pode, de certa forma, substituir a habilidade dessa pessoa, certo? Qual conselho, como que tu vê isso? O que a pessoa pode fazer para ela continuar usando da habilidade dela e tendo o ChatGPT como aliado? Não perdendo essa sua habilidade, porque ela vai ter que buscar outra coisa, fazer outra coisa. Não, como que eu posso ser um copy? Ou, enfim, qualquer outra função melhor usando o ChatGPT como aliado, enfim. Em um desses eventos que eu fui, o cara trouxe um dado que acho que colabora no início da resposta dessa tua pergunta, que só existem 10% de experts nas profissões. Em todas as profissões, só existem 10% de experts, né? Tipo, o cara que sabe muito, muito, muito profundamente sobre aquilo. E agora, com a IA, já que ela vai fazer coisas repetitivas, tu vai ter tempo para se tornar um expert. E o que é um expert? Alguém que sabe muito sobre aquela área, mas também sabe áreas correlatas àquela área. Então, uma pessoa que é um redator, né, uma pessoa que faz copy, quanto mais repertório ela tiver sobre assuntos variados, melhor ela vai escrever. Né? Quanto mais ela lê, né? Enfim, inclusive existe uma ferramenta que eu estou usando muito no dia a dia que se chama Notebook LM, não sei se vocês conhecem, que é uma ferramenta do Google, que ela aprende por ti coisas e te fala sobre aquelas coisas. Então antes eu tinha, uma coisa que eu gastava muito tempo era lendo PDFs, lendo estudos. Agora eu jogo lá e ele faz um áudio de 30 minutos com um resumo de todas aquelas coisas para mim, e ele cria um chat GPT para mim conversar com ele sobre aquele assunto. Incrível, né? Então, o áudio ainda é uma forma de te tornar um especialista naquele assunto. Quero aprender sobre esse livro, sobre esse PDF, ele vai te ajudar. Por exemplo, agora eu tô... Que talvez vá de encontro ao que tu tá falando também, né? O que tu perguntou. Eu tô estudando sobre macroeconomia.
e eu trabalho com tecnologia e marketing. Mas eu percebi em vários eventos que eu fui que isso está totalmente ligado ao meu trabalho, né? Por exemplo, eu fui e aí agora estudando sobre macroeconomia, eu aprendi que nos próximos 25 anos a gente vai adicionar 2 bilhões de pessoas no mundo. A gente vai ter 2 bilhões a mais de pessoas no mundo. Na época de Cristo, tinha 150 milhões de pessoas. Na época, né, que Cristo vivia, enfim. Segundo os historiadores, né? Não estava lá para dizer, mas 150 milhões de pessoas. E levou mais de 1000 anos para ter 2 bilhões de pessoas no mundo. Agora a gente vai levar 25 anos para adicionar 2 bilhões de pessoas no mundo. Qual é o impacto disso? Mais comida, mais energia, mais tudo que a gente tem hoje, e a tecnologia está embarcada nisso. Como eu aprendi isso? Com o notebook LM e, cara, em 2 dias eu aprendi isso. Mas eu botei lá relatórios de macroeconomia da McKinsey, relatórios de macroeconomia de todas as consultorias de negócio que tem no mundo, joguei os PDFs dele lá e ele fez um áudio de 40 minutos me explicando todas essas coisas. Falando que, inclusive, de todos os países, só 9 vão crescer a população nos próximos 25 anos. O Paquistão, por exemplo, é um dos países que vai crescer a população, a China, enfim. E a Índia, esse ano, cresceu 7%. Eu me tornei economista. Podem me chamar para dar palestra de economia agora. E a Índia está se tornando um dos principais países do mundo, né? Por economia, está conseguindo crescer tão rápido. A renda per capita do indiano é de $3.000, se eu não me engano. E toda empresa que chega a 7% de crescimento econômico tende a dobrar a renda per capita das pessoas. Isso eu aprendi com o notebook LM. Isso tem tudo a ver com tecnologia, tudo a ver com o que eu faço. Então a pessoa tem a habilidade dela e ela pode deixar a habilidade melhor pelo estudo. Exatamente isso. Ela precisa aprender sobre outras áreas mais profundamente, sabe? Então, por exemplo, o cara que vou aterrissar no que tu falou. O cara é um copy e ele trabalha com moda. Cara, precisa estudar a história da moda, por exemplo. Porque aí tu vai trazer coisas que as pessoas que trabalham com isso talvez não tenham essas referências, né? E aí tu vai conseguir falar de forma mais profunda sobre determinados assuntos. Tu vai ter ideias que o ChatGPT não tem. Porque se todo mundo, é o que eu falo às vezes na palestra, se todo mundo for lá no ChatGPT para fazer um post sobre viagem e dizer, faça um copy engajante, que as pessoas comentem, curtem, compartilham sobre como é viajar para Fernando de Noronha, se todo mundo fizer isso, vai todo mundo fazer a mesma coisa, né? Só que aí também acho que tem um ponto, porque tem muitos especialistas que estão falando, então a tendência é que a gente queira comprar coisas artesanais. Não. Se a gente for comparar com comida, às vezes tu quer comer uma comida caseira, às vezes tu vai comer um fast food. Depende do teu momento, né? Então vamos dizer que o fast food é a IA. E a comida caseira é aquele cara que faz, né, uma pintura artesanal, uma comida, não sei o quê, ou um copy que o cara precisa se inspirar e ele mesmo faz das referências dele e tal. Às vezes tu vai querer um copy desse. Às vezes tu vai querer uma coisa automática, depende do teu momento, porque no fim das contas, a nossa análise, mesmo que inconsciente, eu vou usar o que me dá mais resultado. Eu consegui me identificar bastante nisso porque quando eu me mudei para a Holanda, eu comecei a trabalhar com marketing de performance, né? Então, buscadores, tráfego pago. E naquela época, em 2016, o mundo do tráfego pago é completamente diferente do que ele é hoje. Então, naquela época, nós tínhamos um pessoal que era só focado na copy. O que vai ser o texto do anúncio? Outras pessoas eram só focadas na outra parte dos criativos, design. Outras pessoas eram só focadas na parte de bidding, né? De preço. O que a gente vai pagar? E com o passar do tempo, o Google começou a juntar tudo e fazer tudo por ti. Eu queria fazer alguma coisa e não me deixava. Não, a ferramenta agora faz automático, ela vai prever qual é o preço que tu vai pagar, tu diz aqui o teu limite e ponto final. Mas aí o que aconteceu? Nós tivemos que ir nos adaptando e justamente se tornar mais e mais especialista, aprofundando, conhecendo as outras áreas, juntar tudo isso daí e aí entregar para o Google o melhor possível para ele fazer o resto da mágica dele. Sim. Então, de fato, realmente não é... A gente podia só ficar onde a gente estava, fazer um básico, o Google entrega alguma coisa. Provavelmente não ia performar tão bem. Sim. Mas entendendo como as coisas estavam sendo feitas, muda o jogo. Existe todo um conceito hoje de cultura urbana, por exemplo, tu entender quais são as motivações de consumo das pessoas. As motivações de consumo mudaram, cara, né? Por exemplo, a gente veio de pessoas, né? Para meu pai e minha mãe, eles têm uma visão de consumo totalmente diferente da minha. Eles têm o negócio da posse, né? De ter uma casa, um carro seu. Aí veio a economia compartilhada, que aí tu não precisa mais ter, tu pode só usar, né? Tu pode, de vez em quando, alugar, né? Então, acho que... E aí tem o conflito de gerações. E tudo isso
acaba indo no consumo, o que faz a pessoa querer comprar ou não alguma coisa, né? E tu tem que ter tempo para estudar essas coisas. Por exemplo, esse evento que a gente foi agora em Portugal, um dos grandes temas foi jornada do consumidor. Qual é a jornada de compra das pessoas, né? O que motiva as pessoas, de fato, a comprar, indicar, e tudo isso está mudando. O próprio varejo está mudando, porque agora uma das coisas que a gente vai mais ouvir daqui para frente é o retail media, né? Que é o varejo vendendo mídia. Então, tu vai ver lá na Panvel, com certeza ano que vem, umas telas lá passando propaganda de outras empresas. Estão ganhando dinheiro com isso. A Panvel, inclusive, é um dos que está mais maduro no Brasil em retail media. Hoje tu consegue comprar mídia da Panvel. Tem Panvel Ads. Porque é muito melhor tu comprar mídia do varejo, dependendo do que tu vende, porque eles têm mais dados que o Google e o Meta. Eles têm o hábito de consumo do cara. Claro. O Zafari sabe o que eu compro toda semana, por exemplo. E baseado no que eu compro, tu vai conseguir me oferecer um produto de uma forma muito mais assertiva, né? Então, essa é uma onda que tá vindo aí. Então, provavelmente, ano que vem, se vocês me convidarem de novo para o podcast, a gente vai estar comprando mídia da Panvel, do Zafari. A gente via muito isso lá fora, Vanessinha. Não sei se tu lembra, mas nós éramos clientes do Zafari, enfim, da rede de mercados lá da Holanda. E eles, em toda a compra, tinham um código de barras nosso, que era um programa de fidelidade, então eles sabiam tudo que nós comprávamos. Mas aí a gente podia comprar também no e-commerce. Quando a gente acessava o e-commerce, já tinha todo o nosso padrão de consumo da loja física, comprando pessoalmente. E não só isso. Com alguma frequência, a gente recebia amostras em casa de produtos. Uhum. E os produtos que nós recebíamos eram completamente diferentes dos produtos que amigos nossos que tinham filhos naquela época recebiam. Dá pra ver que era completamente customizado, assim. Isso faz sentido pra vocês. Vai. Isso faz sentido pra outra pessoa. Vai. Sim. Aqui a gente não reparou isso ainda. Mas eu consigo imaginar como é que eles vão fazer isso no futuro. E tu consegue ver, por exemplo, até coisas não tão personalizadas, mas são importantes. Qual é o ticket médio de compra do mercado desse cara? Quais os produtos que ele compra? Ele prefere, normalmente, quando ele compra açúcar, ele pega o importado. Então, esse cara tem um gosto diferente, né, dentro de um padrão específico. Tu consegue oferecer um produto mais high ticket. Talvez esse cara tenha mais propensão a comprar, entendeu? E tu compra essa mídia do Zafari, né? Porque faz muito sentido, né, cara? Eles têm audiência. O dia inteiro passam quantas mil pessoas em um dos mercados, né? Então, a gente vai ver isso cada vez mais, assim, né? Como uma linha... a Amazon ensinou isso para o mundo, né? Eu costumo dizer isso, né? Porque a Amazon foi a primeira a vender mais mídia. Acho que foi, se eu não me engano, foi em 2021, que a venda de mídia... de retail media da Amazon passou a venda de jornais do mundo inteiro. Sim, muitas pessoas podem não perceber, né? Mas na Amazon, justamente, o pessoal pensa que só vende o produto. Quando tu busca ali, o que aparece acessa, primeiro, alguém tá pagando. Tudo patrocinado. Então, tu quer vender na Amazon, não é só cadastro e deu. Não, tu vai pagar se tu quiser vender. E além de pagar comissionamento, mais pagar anúncio, né? Inclusive, cara, a Amazon, ela é, em todos os eventos, o grande case de estudo de negócio que deu certo, né? Eles têm alguns negócios, por exemplo, que dá prejuízo, mas alimentam outros. Eu não me lembro se é o AWS que dá prejuízo. Acho que é 30 milhões por ano de dólares que dá prejuízo, mas o fato de todas as empresas utilizarem a AWS dá dados para eles alimentarem os outros negócios que eles faturam 100 milhões por ano. Que aí paga o prejuízo do AWS e sobra ainda. Então, acho que essa é uma visão de negócio, né? Também de uso da tecnologia, né? E fugindo dos negócios agora, indo para a parte de uso pessoal. A gente fala muito aqui no podcast sobre rotina, hábitos, como é que tu pode tornar uma pessoa melhor, enfim, te tornar a tua melhor versão. Como é que tu vê hoje as pessoas têm alguma forma de utilizar inteligência artificial? Cara, eu uso direto. O quê? Eu uso desde a questão de saúde, né? Às vezes eu pergunto coisas para ele, tô me sentindo assim, o que pode ser. Mas assim, eu tô adotando novos hábitos também, até da academia, que às vezes a gente se encontra lá na academia, né? Quais os melhores horários? Eu pergunto para ele, coisas que eu devo comer. Eu estava numa viagem agora para Madrid e eu queria caminhar a Gran Via lá, que é uma das avenidas principais de Madrid, né? E aí eu perguntei para ele onde era o melhor lugar para estacionar o carro, por exemplo. Né? Aí ele falou, tem um lugar tal no final da rua, estaciona nesse lugar. Então, eu uso para tudo, cara. E o que eu falo é que hoje, a boa notícia é que todo mundo tem um assistente. É só querer usar.
né? Então, todo mundo tem uma pessoa que vai... Não é uma pessoa, né? No caso, a inteligência artificial, que tu conversa sobre tudo, tu pergunta sobre qualquer coisa. Como é que se escreve essa palavra, por exemplo, sabe? Coisas bem mais básicas, assim. Mas o ChatGPT, por exemplo, ele me ajuda muito no planejamento financeiro pessoal. Então, eu mando minha planilha para ele, histórica, assim, e peço para ele analisar e me trazer coisas que eu posso investir, por exemplo. E aí eu olho lá, né? Ele indica e eu olho também. Então, eu uso para parte de exercício, parte de saúde, parte de doença, assim, quando eu tô gripado, por exemplo, eu pergunto o que por exemplo, esses dias eu comi alguma coisa e me fez mal. Aí eu perguntei quais frutas eu posso comer. E aí banana e maçã, mas a maçã tem que ser não sei o quê. Porque a maçã não podia ser crua. Aí eu comecei, mas por que não pode ser crua? Porque eu sou curioso, né? Aí, porque a maçã crua, não sei o quê, então eu uso como se fosse alguém muito inteligente que eu posso perguntar o que eu quiser o tempo todo. Né? E como é que a gente pode usar... A gente tá falando de ChatGPT, né? Como é que a gente pode usar ele da melhor maneira? Porque esses dias a gente esteve num evento... E aí, no evento do Joel, aí ele começou, a gente fez uma atividade lá em que ele mostrou como ele faz para fazer uma questão de conteúdo no GPT. O prompt que ele usou, que é o comando, né, o pedido que se faz pra IA, foi surreal. Nunca na minha vida eu tinha feito daquele jeito. E eu vi, nossa, eu não sei usar o ChatGPT. Uhum. Eu tava usando muito mal a ferramenta, porque ele pode muito mais, eu não tenho nem noção daquilo que ele pode. Uhum. Então, como é que alguém que... Nossa, eu quero ver todas essas maravilhas, tudo que ele pode fazer, como é que eu posso aprender a usar melhor? Talvez dicas práticas, assim, do ChatGPT. Ao invés de fazer só a busca, e a pensa pessoa faz, numa corrigir. pessoa normal, tipo, como é que a pessoa pode usar melhor e também evoluindo no trabalho dela. Eu acho que a linha de início, pra mim, sempre é quais problemas você tem pra resolver, né? Essa é sempre a minha linha de pensamento, assim. Então, por exemplo, quando eu vou fazer minha coluna da Band, eu escrevo ela e depois eu preciso deixar ela mais popular. O ChatGPT me ajuda a fazer isso. Então, eu jogo o texto lá e digo, deixa esse texto mais popular. Deixa ele mais simples. Traga... E aí, às vezes, ele não consegue. Aí eu falo, deixe mais simples usando um refrão de uma música que todo mundo conhece. E aí, eu já falei isso, sabe? Tipo, como a música tal fala, e aí tudo... Porque o nosso desafio, olhando do ponto de vista de comunicação, né? É se conectar com as pessoas, né? E quando tu fala de um jeito que a pessoa não entende, tu faz o contrário, né? Tu se desconecta das pessoas, né? Então, no meu caso, eu utilizo bastante para isso. Mas eu acho que, por exemplo, a minha advogada, ela usa para o ChatGPT resumir coisas para ela. De processos, de dados, de informações, né? Eu tenho muita gente que eu conheço que organiza para as rotinas diárias. Então, semana que vem eu tenho que fazer isso, né? Joga tudo no ChatGPT, ele organiza o cronograma para ti, de como tu deve fazer, ou como tu pode otimizar. Porque, na verdade, o que ele faz, né? Ele lê todas as informações e sugere padrões de coisas que já existem. Né? Então, tu também não vai confiar 100%, né, no que ele te traz ali. E isso a gente está falando só do ChatGPT. Mas existe uma evolução no ChatGPT que eu não uso mais tanto o ChatGPT, eu uso o Perplexity. Não sei se vocês conhecem, porque ele tem uma coisa muito simples que o ChatGPT não tem, que ele te sugere quais as próximas perguntas que tu pode fazer para aprofundar aquilo que tu perguntou. Mas o ChatGPT tá fazendo isso agora também. A versão nova? Aham. É que eu parei de usar ele já faz um tempo, tô usando mais o Ele Perplexity. começou a fazer isso. Ele, além de sugerir as perguntas, ele mostra as fontes, né, de onde ele tirou, e ele sugere vídeos que tu pode assistir sobre aquilo que tu tá pesquisando. Legal. Então me pareceu mais completo, né, e eu uso ele mais no celular, mais no dia a dia, assim. E eu uso para tudo no dia a dia, assim, né, mas eu acho que o ponto de partida para quem tá nos escutando é quais são os problemas que tu tem para resolver no dia a dia, né? Então, por exemplo, quando eu vou criar uma campanha para minha empresa, eu começo no ChatGPT. Então eu falo, vou criar uma campanha de Black Friday, me dê 10 motivos que isso pode dar errado. Às vezes ele fala 8 coisas que não tem nada a ver, mas teve 2 ali que ele falou que se eu não perguntasse eu não ia pensar sozinho, sabe? Então, por exemplo, vou dar um feedback para um funcionário meu. Eu acho que ele precisa melhorar essa e essas coisas. Qual você sugere que seria a melhor forma de eu abordar isso com ele? E aí ele, comece falando tal coisa, tipo uma coisa que eu não ia pensar, sabe? Então acho que são coisas do teu dia a dia, assim, sabe? Coisas que tu tem dúvida, coisas que tu tem uma certa dificuldade. Eu uso ele muito dessa forma, assim. Eu vejo pessoas usando ele muito dessa forma também, sabe? Coisas que tu precisa fazer e que ele pode te ajudar ali nesse dia a dia, sabe? É certo dizer, desculpa, eu vi que tu ia perguntar, mas agora eu fiquei na dúvida. Posso dizer que não tem limite
pra IA. Tem a garrafa de água só. Mas eu Mas fora isso, não. Mas pode assim, usar do que à eu posso vontade. pedir no sentido de... Vai ter alguma coisa que ele não vai saber me dizer, me responder. Ele normalmente não faz as indicações médicas, né? Porque ele fala no final, mas procure um médico, né? Tá? Tem isso, né? Tem algumas buscas que tu faz, não posso falar de políticos no período eleitoral. Tinha várias questões. Tem algumas, assim, pro dia a dia, que eu acho que é o uso maior, assim, eu uso direto o dia inteiro, assim. Então, por isso que eu perguntei, porque daí dá pra dizer, gente, não tem limite, usem pra tudo e qualquer coisa e lembrem-se disso, de que ele vai guardando aquilo que tu já deu pra ele, né? E ele vai aprendendo sobre ti, né? Exato. Então, tu pode continuar falando, com base lá naquela primeira pergunta que eu te fiz, olha isso daqui. Eu peço muita ajuda pro GPT e ele vai sempre escrever como você as coisas. Sim. Que ele vai me sugerir, tipo assim, a sugestão de texto e tal. Só que eu não falo você, eu falo tu. Aí eu falo, tá, agora pega esse texto que tu fez e muda tudo, a conjugação dos verbos pro tu. Aí ele vai lá e ajusta. Daí só que ele deixa a conjugação perfeita do tudo. Eu não é tu fizeste que eu quero o tu fez. Aí ele vai lá e ajusta pra mim com essa conjugação. Então é nesse nível que ele vai. E aí dá pra usar pra tudo, realmente. Mas eu acho também, assim, que uma coisa que... Quando a gente fala de conteúdo pra internet, né? E como as pessoas buscam isso muito, o lance de ser original ainda é o grande negócio, né? O teu jeito de fazer, né? E tal. Eu acho que a gente tem boas práticas pra fazer várias coisas, né? Desde como começar um podcast, por exemplo, e outras coisas que a gente foi aprendendo sobre isso. Mas o teu jeito de fazer vai ser sempre o que te diferencia, né, cara? Sem dúvida. Na época das enchentes, né? No final do dia eu escrevia textos sobre como foi aquele dia e viralizava meus textos. Teve um texto que chegou a 4 milhões de pessoas de alcance. A Gisele Bündchen compartilhou um dos textos e aí eu fiquei buscando os padrões, né? Por que aquilo aconteceu. Cara, era o contexto daquele momento, era o que eu tava sentindo. Eu escrevia o que eu tava vivendo, sabe? Então, se eu quiser replicar hoje, isso é muito difícil. Né? Hoje até escrevi um texto sobre como foi esse ano, sobre as enchentes, e o pessoal tá se envolvendo bastante, mas todo mundo quer essa dica, né? Tipo, como eu vou fazer para viralizar, como eu vou fazer para ter muitos seguidores e tal. E a resposta certa é que não é rápido, né? Tu vai ter que aprender um monte de coisa, tu vai ter que aumentar teu repertório, tu vai ter que conviver com outras pessoas, né? E o teu jeito, né? Isso eu aprendi muito na Band, por exemplo. Às vezes eu ia falar sobre alguns assuntos de tecnologia que um monte de gente já falou, só que as pessoas esperavam para saber o que eu queria falar, o que eu ia falar sobre aquilo. Qual é a opinião do Rafael? Porque elas gostam do meu jeito de falar, elas se engajam com o jeito que eu explico, sei lá, né? Então acho que num mundo onde a gente busca padrão para tudo, boas práticas, cada vez mais essa autenticidade ela vai ser valorizada, né? Tanto que às vezes a gente vê um filme, que legal esse filme, né? Diferente, né, do que a gente estava talvez acostumado. E eu acho que isso também é uma coisa que eu falo muito para os clientes, assim, principalmente os alunos de marketing. Cara, tu precisa estudar sobre outras coisas, não só sobre marketing. O Oliveto falava isso, né? Que ele achava ruim que publicitário casava com publicitário, porque eles só falavam sobre publicidade e eles não eram tão criativos, né? Então acho que esse repertório para nós, para os negócios como um todo, ele é muito importante. Porque quando eu vou cara, eu fico muito com esse sentimento quando eu vou para um evento fora, porque os caras têm, principalmente nesse de Lisboa, Portugal é muito pequeno, né? Comparado com o resto dos outros países, e principalmente da Europa, eles têm uma visão global para tudo. Então, tudo que eles falam é como vamos vender para o mundo, como vamos vender para o mundo. Isso é uma visão de negócio muito diferente, né? Tipo, por exemplo, o presidente do Alibaba, ele deu uma palestra falando que eles fizeram um mapeamento, o que estava fazendo eles não crescerem o negócio. Qual era o grande motivo? É porque a questão da tradução dos textos e dos vídeos. Porque eles não conseguiam vender tanto assim. Aí ele criou uma IA que traduz em 18 idiomas tudo que tu sobe lá na plataforma e aumentou muito o faturamento dele. E todas as vezes que eu vou lá, eu venho com esse sentimento, sabe? Eu acho que isso é importante compartilhar com as pessoas. Por exemplo, o que eu faço hoje, como eu posso fazer para vender o que eu faço hoje para o mundo inteiro? Porque a gente foi ensinado que o tamanho do mercado é o nosso país, nossa cidade, nosso bairro. E não é, cara. Hoje, no Clube Share, eu tenho assinantes de vários lugares do mundo. E eu só não tenho mais porque não tem curso em inglês, em espanhol. Mas hoje, com o IA, eu consigo fazer isso rápido, né? Então, porque a nossa proporção de crescimento, ela sempre foi baseada nas referências que a gente tem,
né? Mas isso eu aprendi muito com investidor de startup, assim. Eu já fiz muita reunião com investidores que os caras falavam assim, tá, quantos clientes tu quer ter esse ano? E aí eu falava, 1.000. Aí o cara, tá, e o que tu precisa fazer para ter 1 milhão? E aí eu, como assim? Ele, pensa que tu tem todo o dinheiro do mundo, todos os recursos. O que tu faria? Eu não sei. Eu não tinha um plano para ter 1 milhão, sabe? Eu tinha um plano para ter 1.000. E aí tu começa a entender a relação com o dinheiro, a relação com o crescimento. Tu não tem um plano para ser o maior de todos. Tu tem um plano para ser um pouquinho maior do que tu já é, né? E eu acho que a IA nos ajuda hoje a chegar nesse patamar, assim, sabe? E isso foi uma coisa que eu aprendi muito nos últimos anos, que a Margarita, que é a CEO da Vodafone, ela, num evento, ela falou uma frase que também me impactou e eu sempre lembro dela, que é: com toda a tecnologia que a gente tem disponível, estamos limitados apenas à nossa imaginação. Essa frase me persegue, cara, porque eu fico pensando, cara, se só a minha imaginação, eu preciso imaginar outras coisas, sabe? Eu preciso pensar outras coisas. Porque, independente do que eu pense e queira fazer, já existe tecnologia que vai me ajudar a fazer isso. Várias coisas que tu falou, eu consigo também relacionar a questão da Europa versus Brasil, né? Eu noto que justamente lá, naquele período que nós morávamos lá fora, também por morarmos com pessoas... Holanda tinha pessoas do mundo todo, né? Acho que Amsterdã, mais de 50% da população é de fora da Holanda. Então, se torna normal tu pensar a nível europeu e a nível global. Fazer negócio com os Estados Unidos é normal. Nossa empresa estava em mais de 20 países. E realmente, tu volta pro Brasil, parece que o Brasil é Brasil. Fica por aqui e não vai para fora. Mas não é normal quando tu tá na rua no Brasil, tu ver pessoas de fora. Então, acho que isso também ajuda muito nessa questão. Dessa visão global, né? Exato. Mas, voltando para a questão do ChatGPT... Enfim, esses prompts, uma das coisas que eu aprendi recentemente mudou minha forma de utilizar o ChatGPT é de mais do que dar instrução, é conversar com ele, do tipo, me ajuda a fazer tal coisa. O que como se estivesse falando com uma pessoa. Exato. Pensa que tu haja como um especialista em marketing. Eu quero montar uma campanha, eu quero pensar na parte financeira, me ajuda, o que eu preciso te responder? Aí ele, tá bom, João, para quem que tu vai fazer? Começando a fazer perguntas para mim, eu vou preenchendo, respondendo. Vai dando dados. Exatamente, alimentando ele com dados, direcionando, ele vai me questionando, manda uma resposta, tá, faz sentido, mas agora pensa dessa outra forma. Ele pensa de outra forma, tá, gostei. Mas justamente ele dá um esqueleto, né? Depois a gente tem que colocar a nossa cara e realmente customizar para fazer sentido. Tu não começa do zero, eu costumo dizer, né? Então, com o ChatGPT, tu não precisa começar do zero, né? Por exemplo, quando eu fui dar aula em Coimbra esse ano, no caminho eu estava lá falando com ele, me fale mais sobre a Universidade de Coimbra. Uma das mais antigas do mundo. E quem dá aula lá? E quem já estudou lá? E aí eu ficava estudando enquanto eu estava chegando lá, né? Aí eu disse, vou dar aula para uma turma de tal curso. Como é esse curso lá, sabe? Então, só que isso é um hábito. Virou um hábito eu usar o ChatGPT, né? Que eu acho que é o que tu está falando, né? Tipo, hoje mesmo, eu botei, eu vou para a rua tal. Tem estacionamento lá, o melhor ir de Uber. Eu vim de Uber, né? E aí ele falou, normalmente tal horário é mais movimentado, porque ele tem os dados, né, disso tudo. Tu viu chegando de Uber, né? E normalmente eu uso o carro para tudo, né? Só que agora eu tô pegando esse hábito porque estacionar é um desafio, às vezes, né? Dependendo de onde tu vai, né? Então é melhor tu ir de Uber, né? E aí ele até me disse quanto eu ia gastar de Uber. Nesse dia, mais ou menos nesse horário, tu vai gastar tanto, né? E acho que foi, sei lá, R$18. E às vezes, como eu estou usando para isso agora, ele entendeu que eu quero comparar com quanto custa o estacionamento, né? Então, esses dias eu estava em São Paulo e ele falou, o estacionamento lá custa R$60. Se tu for de Uber Black, tu vai gastar 34. Opa, resolvido. E tu ainda pode trabalhar no carro. Ele falou isso para mim, porque ele entendeu o meu hábito, né? Que eu trabalho bastante, eu tô sempre fazendo e tal. Então, acho que esse é um exemplo prático, né? De uso, assim, né? Mas agora, então... tu falou ali, ele vai entendendo teus hábitos, tu vai falando, dando dados pra ele vai te entendendo. Medo. Meu Deus, o que isso vai se transformar? Porque ele te conhece, ele já falou, olha, tu pode ir trabalhando no carro, ele já sabe que tu gosta de trabalhar, ele já sabe o que tu faz, aonde é que isso vai chegar? Já se tem algum tipo de previsão nesses eventos que tu vai, o que se fala, o que a gente, nossa geração, o que a gente vai poder ver em vivo aí, o que vem pela frente? Eu acho que a AGI é a grande busca, né, que eu tava falando antes, a inteligência artificial geral. Eu acho que todas as grandes empresas, Google, Amazon, hoje tem um setor para desenvolver a AGI, só que ela é muito perigosa, né, como tu tá bem dizendo, né, e eu acho que a gente tá num momento de regulamentação.
né? A gente viveu ano passado, por exemplo, o julgamento aquela explosão que teve numa boate lá em Paris, que matou um monte de gente e tal. Esse é um exemplo emblemático disso que a gente está falando, porque a família de um dos jovens que morreu processou o YouTube porque foi constatado que o cara que fez a bomba, ele aprendeu a fazer no YouTube. E aí a família disse, YouTube, você que ensinou o cara a fazer a bomba. O YouTube respondeu dizendo, não somos responsáveis pelo conteúdo, a gente só é a plataforma. Aí o advogado respondeu de volta dizendo, sim, mas vocês recomendam vídeos também quando a pessoa está assistindo. A recomendação é feita por vocês, não é pela pessoa. Então vocês são culpados também. E aí isso foi para o juiz lá dos Estados Unidos. E aí o cara não sabia o que fazer. Porque se ele desse a favor da família, no outro dia ia ter uma procedência jurídica para todo mundo processar o YouTube ia quebrar, o Google ia quebrar. E aí muita gente ia ficar sem emprego, a bolsa ia cair, ia acontecer um monte de problema. Se ele desse a favor do YouTube, ele poderia estar fazendo uma agressão à família, né? E criando um precedente ao contrário, e até fazer com que esses casos aumentassem. Então, assim, é muito difícil, né, regulamentar, porque a gente, normalmente, quando pensa em regulamentação, a gente pensa só baseado no que nos favorece, né? E mesmo que aquilo possa desfavorecer outras coisas. Então, ainda é muito complexo, né? Mas é urgente isso, né? Não só por isso que a gente está falando, mas por as questões climáticas, né? O uso dos recursos, né? E tudo mais. Então, acho que... E até uma questão de governo, por exemplo, né? Esses dias eu estava lendo um artigo sobre os caras criando robôs para lutar as guerras, por exemplo. Robôs muito inteligentes e que conseguem ler dados. Porque tudo isso que a gente está falando, eu já vi em vários eventos que eu fui um robozinho ali, que eu falo com o robô. Que, na verdade, ele tem um computador com ChatGPT, né? Mas ele é um robô. É Siri do iPhone, Alexa, tudo isso. O próprio... E todos os filmes que a gente já viu. É isso que veio na minha cabeça, sabe? Que eu vou longe. Esses filmes que o robô, que a inteligência artificial toma o mundo e aí ela vira eu acho que tudo vai se autorregulando também, né? Eu acho que, por exemplo, se tu for ver, assim, num outro âmbito, já existe bomba atômica, né, que poderia destruir o mundo inteiro, né? Só que é extremamente regulamentado, né? Existem muitas regras pelo uso e tal. Existem armas letais, né? Enfim, é o que tu falou. Eu tava vendo um filme agora que o cara tinha um pozinho lá que a pessoa cheirava e morria na hora, né? E aí tu fica pensando, pô, esse pozinho aí podia ser... Só que existe uma regulamentação, existe, né, a polícia e tudo mais. Inclusive tem uma pessoa que eu recomendo que vocês sigam, que é a Margaret Vestager. Ela é a líder da União Europeia para a regulamentação de tecnologia. Margaret Vestager. É como fala mesmo, Vestager. Ela é a que aplica as multas no Google, no Meta e tal. Ela é a maior especialista sobre isso que a gente está falando, sobre regulamentação de tecnologia, de IA e tal. Ela está sempre nos eventos falando sobre isso. E nesse evento que eu fui agora, ela estava falando sobre o financiamento da IA, que está sendo feito pelos governos, né? Boa parte do grande financiamento da IA, e a quem está sendo favorecido esses ganhos, né? Se é para a sociedade ou se é para as grandes empresas, né? Então, ela sempre traz esse tom de provocação, assim. Eu acho que a tua pergunta, na verdade, ainda não tem resposta, né? Eu acho que o ponto é que a gente quer só usar. Eu me preocupo se pode virar realidade, o que a gente vê nos filmes, que era tão distante, nossa ficção, mas a IA ficou tão inteligente. Eu acho também que a gente tem um pouco de preguiça, sabe? Tipo assim, eu tava pensando esses dias no negócio da farmácia, né, quando eu vi. Eu falei, cara, eu dou meu CPF, eu acho que talvez eles usem de uma forma que eu não concordo, mas eu tenho preguiça, sabe? Tipo, eu vou lá comprar meu paracetamol, dou meu CPF e vou pra casa, porque eu tenho um monte de coisa pra resolver, sabe? Eu acho que as pessoas têm esse sentimento, assim, sabe? De tipo, tá... Principalmente no Brasil, né? Que a gente, né, meio que aceita as coisas assim, sem contestar muito, às vezes por não ter conhecimento também, né? Mas eu acho que vai ir para um âmbito governamental, assim, né? Porque tem muita coisa que acontece, por exemplo, se a gente pega as fraudes bancárias, né? A mãe de uma funcionária minha transferiu 40 mil reais lá, porque achou que era o irmão dela que estava pedindo dinheiro para comprar não sei o quê. E os caras, cara, foi bizarro, porque assim, eles pediram R$1.000, ela fez um Pix. E aí, no final do dia, os caras já mapeando a jornada de quem sofre um golpe, sabia que ela ia ligar pro filho, o filho ia dizer que não foi e tal. Aí, no outro dia, os caras mandaram um WhatsApp dizendo, a gente é do banco, a gente viu que a senhora sofreu um golpe e eram os golpistas.
E a gente sabe que a senhora sofreu um golpe e a gente precisa fazer uma reunião com a senhora aqui pelo WhatsApp. E aí ela entrou numa videochamada com os caras, o cara com terno e gravata, com o logo do banco atrás, dizendo, ó, sua conta, a gente vai ter que criar uma nova conta agora e vai ter que transferir todo o seu dinheiro para essa nova conta. E a pessoa acredita, entendeu? Porque é uma pessoa que, teoricamente, trabalha no banco, tá o logo do banco atrás. Como é que o cara ia saber que foi uma fraude? Porque foi ele mesmo que fez, por isso que ele sabe. E ela transferiu todo o dinheiro, cara. E aí os caras ainda falando, inclusive, talvez a conta do seu marido pode também estar sob suspeita, seria melhor ele também transferir o dinheiro para essa conta, que é super segura, e em 1 hora ela transferiu 40, 50 mil reais. Nossa. Então, pra mim, a IA tem que ajudar isso não acontecer, entendeu? Tipo, que hoje a IA tá criando avatar com carinha. Pois é, porque tem isso também, né? Vídeos que... Exatamente. Eu acho que a gente ainda vai sofrer muitos problemas até isso se readequar, assim, sabe? Porque é tudo muito novo, né? Esse ano, né, 2024, não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas nas eleições que teve no Brasil, foi o maior ano de deepfakes, né? Dos candidatos que foram pro segundo turno. A guerrilha digital lá fez vídeo de o cara falando coisa que não era pra falar. Deepfake seria fazer um vídeo muito real. Como se fosse a pessoa falando e tal. Porque agora quando a gente vê... Porque é o que eu falo, né? Dependendo do contexto, tu vai gostar ou não da tecnologia. Por exemplo, agora o Adriano Imperador se despediu do futebol no Maracanã e fizeram a voz do pai dele, que já morreu, falando com ele no estádio. Tu acha isso legal ou não legal? Eu acho legal, porque ele chorou, ficou emocionado e tal. Mas se fosse alguém fazendo a tua voz falando uma coisa que tu não falou, tu ia achar legal ou não legal? Então depende do contexto, né? Então quando a gente analisa a tecnologia, depende em qual cadeira tu tá, né? Se tu tá desse lado aí ou desse lado aqui. Então acho que tudo isso precisa ser regulamentado, mas a discussão é complexa, né? Então ainda não temos uma resposta para essa pergunta. Temos alguns dados ainda, mas não temos todos os dados, né? Porque eu acho que eu mesmo, assim... semana passada eu estava lendo um estudo que o ChatGPT está ficando burro, que ele está dando respostas ruins e erradas, porque muita gente está usando e está botando informações erradas lá. Então ele está dando informações erradas, né? Teve e aí nesse estudo falava sobre trabalhos de colégio que os alunos estão... que o cara está falando da Roma Antiga e aí ele trouxe um contexto que era da Alemanha, não tinha nada a ver com a Roma Antiga. E aí ele botou, não, mas o ChatGPT me ajudou a fazer, sabe? Só que alguém falou que aquele fato, o cara misturou as coisas lá e o ChatGPT ficou burro. Não é que ele ficou burro, é que ele está recebendo informações erradas também. Aí ele tá... Porque o ChatGPT, no fim das contas, o que ele é? Ele é um autocompletar, né? Eu costumo dizer. Tu tá ali digitando e ele completa aquilo para ti, né? Então a gente pode olhar ele dessa forma. Tu pergunta uma coisa e ele completa aquilo que tu perguntou, baseado nos dados da internet. Ele não pensa, né? Não é uma pessoa, por mais que as pessoas achem que é. Ele pega dados da internet para responder, né? Então, se o dado da internet está errado, ele vai responder errado também, né? Isso foi algo que eu percebi ao longo do tempo que eu comecei a utilizar o ChatGPT logo que lançou. E eu me desanimei, porque tinha muita resposta errada. Era um tanto limitado ainda naquela época. Porque ele não tinha tantos dados, né? Isso, tinha limitação até 2021, enfim. E aí eu parei de utilizar por um período. E aí todo mundo tem que utilizar. Vou tentar de novo. Testei várias, tenho a assinatura da Perplex, tenho outras, enfim. E hoje eu não consigo ficar sem. Mas eu acho que tanto eu entendi como utilizar, mas também eu não confio 100%, justamente. Então eu posso até pedir alguma dica de saúde. Mas eu vou ler com muita parcimônia, né? Será que faz sentido? Não faz? O que eu vou utilizar? Acho que voltando àquela tríade que eu falei no início lá, pra mim ela é a mais importante, que é quando a gente fala de IA. Como eu vou fazer melhor, mais rápido e ganhar mais dinheiro. Então, na minha empresa, por exemplo, eu sempre penso nessas 3 coisas. Como a gente vai fazer isso que a gente já faz melhor, mais rápido e como isso vai dar mais dinheiro, sabe? E por exemplo, para mim estudar, hoje eu estudo melhor e mais rápido. Consequentemente, eu ganho mais dinheiro. Mas como eu estudo melhor e mais rápido com um notebook LM. Então, eu talvez deveria fazer um curso de macroeconomia, mas agora eu estudo com ele ali. E aí eu pergunto algumas coisas para ele, e aí ele vai buscando nessas informações que eu coloquei. E o bom dele é que tu pode botar dados não estruturados. Então, tu bota PDF, tu bota link de site, tu sobe uma planilha, tu bota dados de vários lugares sobre um determinado tema e ele cria um chat GPT para te conversar com ele sobre isso. Mas o lance do áudio me pegou, assim.
Porque, cara, eu botei ali um monte de coisa sobre macroeconomia e eu ia fazer um voo de 1 hora. Ele criou um áudio de 1 hora e eu fiquei escutando no voo algo que ia levar meses pra estudar. Eu tô doido pra testar, porque sempre que eu vou correr, eu escuto um podcast, alguma coisa assim, em seguida eu, mas se tivesse alguma coisa sobre esse assunto, e eu tenho a coisa já ali, só não tá em áudio. Eu tô pensando em várias coisas que eu já vou jogar lá pra ele poder me ensinar. Não, é muito bom, cara. E eu acho que é isso, sabe? Melhor, mais rápido, mais dinheiro, sabe? E eu consigo hoje estudar, que é uma coisa que para mim é muito importante, principalmente por trabalhar com tecnologia. As pessoas me olham o tempo todo e querem saber o que eu acho sobre tudo, né? Eu lembro que teve uma coisa emblemática esse ano, não sei se vocês lembram que deu pane no aeroporto, nos sistemas do aeroporto, que foi 5, 6 da manhã. Eu acordei umas 9 e o pessoal da Band estava me ligando para mim entrar ao vivo, para mim dar minha opinião sobre. Eu nem sabia que isso tinha acontecido. Daí eu falei, tá, mas o que aconteceu? Não, deu pane nos sistemas do aeroporto. Gente, deixa eu ler aqui, que eu nem tinha visto. E aí eu li ali, vi que era um bug normal, que acontece o tempo todo, só que como é uma coisa que as pessoas usam muito, chama muita atenção, né, e tal. Mas isso é uma coisa que eu acho que ajuda todo mundo a estudar mais, né? Porque estudar mais é um fator decisivo de negócio hoje. Mas não isso do bug normal é interessante pensar. Agora eu descobri esse final de semana, que semana passada o Google cometeu um erro na cotação do dólar. Sim, ele estava dando errado a cotação. E aí muita gente, conhecidos meus, resolveram vender tudo que tinha de dólar. Nossa senhora. Foram lá, não olharam a cotação do aplicativo do banco, só fizeram a venda, porque estava lá no Google, tá muito alto, vamos vender. E aí depois, meu Deus, estava errada a cotação, porque o Google colocou errado. Isso mostra a nossa dependência total da tecnologia, porque é um mundo que a gente foi vive um bug também, normal, né? Que aconteceu, acho que era um antivírus, alguma coisa assim, né? Só que afetou um monte de aeroporto no mundo e um monte de voo ficou sem isso foi super afetado. Mas então, sabe que isso me fez lembrar, eu fiz um TED da Unicinos sobre isso, né? Sobre a nossa relação com a tecnologia. Se chama Em um Relacionamento Sério com a Tecnologia. E aí eu contei basicamente uma história de um amigo que eu fui jantar em São Paulo. Ele me mandou uma mensagem, falou, cara, tô saindo do hotel aqui, quando eu entrar no Uber eu te aviso. Beleza. Aí passou 1 hora e nada do cara. Passou 2 horas nada, aí eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma pessoa aleatória, que era o segurança do shopping onde a gente ia almoçar, que tinham roubado o celular dele. E aí ele chegou no shopping, pediu o celular pro segurança para me mandar mensagem para avisar. E aí eu cheguei lá e o cara tava perplexo, assim, ele não sabia o que fazer. Ele tava travado, porque todas as coisas dele estavam no celular. O dinheiro dele tava lá, as ações, onde ele ia ir no outro dia, a agenda, o voo, tava tudo lá. E aí eu contei essa história no TED, né? Para mostrar que, será que é isso que a gente quer mesmo? Né? Que eu acho que é uma outra forma de tu pensar também, assim, né? A gente quer tanto assim tecnologia, a gente quer usar tanto assim, né? Porque ele cara, parou a vida dele, assim, porque ele não sabia o que fazer. Eu falei, cara, liga pro banco para bloquear a conta. Aí, como ele ficou meia hora travado, assim, os caras já tinham feito tudo, bloquearam o notebook dele que estava no hotel. Por causa do ID da Apple, né? E aí ele não sabia o que fazer. Aí eu fiz uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Eu saquei dinheiro de papel para dar para ele. Nossa, não lembro a última vez que fiz isso porque também. Ele botava o cartão de crédito no suportezinho ali do celular, né? E o cara roubou tudo. E é a melhor forma de tu roubar o celular, depois que eu vi no ChatGPT, porque o celular tá desbloqueado, né? Tu tá ali olhando a placa do Uber e o celular tá totalmente desbloqueado, né? E aí, daí passou todo esse trauma dele e tal, passou uns 5 dias, ele me ligou e falou, meu, hoje eu vi a pior coisa que eu perdi que tinha no meu celular. A foto do nascimento do meu filho tava só no celular. Eu sei bem dessa história. Eu não tinha colocado em outro lugar. E aí eu faço essa reflexão no final do meu TED, que é o que a gente realmente quer que tenha tecnologia e o que a gente não quer, né? E eu acho que é uma reflexão super válida, assim, né? Porque, cara, a gente fica cansado também, né? De usar tanta tecnologia, né? E aí a gente vai pro parque passear e fica mais, né, relaxado e tal. Acho que tem essa reflexão também, né? A gente tem até uma das questões aqui, era justamente o uso saudável da tecnologia, né? Mas faz 2 anos eu acho que eu tive meu celular roubado também lá em São Paulo. Muito parecido. Vou tentar ser resumido nessa história, né? Mas no final também o maior prejuízo foram várias fotos que não tinham backup, né? Inclusive da Sara pequena. E depois daquilo eu fui estudar sobre, ok, como é que eu faço para deixar meu celular pronto para caso eu venha perder ele, seja roubado, enfim. E vários detalhes que eu tinha que ajustar que não tinha naquela época, desde deixar o backup automático, questão de senhas, questão de aplicativo de banco, de como configurações, acessam, né? como que acessam. E aí, aquela vez, felizmente, o celular da Vanessa não foi roubado.
Nós tínhamos uma conta família, aí eu consegui pelo dela bloquear o meu. E, enfim, aos pouquinhos resolver. Mas, assim, até eu ir pro shopping, eu felizmente consegui naquela hora. A gente já foi pro shopping, eu comprei um celular na hora. Só que aí, como é que eu faço pra agora pegar todas as coisas do meu outro celular e colocar no novo? Você fica perdido? Eu não tenho mais o que fazer. Que eu faço? Como é que eu... Não vive, né? Eu fico pede um pensando Uber, agora. não consigo. Liga pra alguém que não sei, porque tá tudo salvo. Eu não sei o número de ninguém. Cartão de crédito paga. Hoje eu saio com o meu celular. O meu documento, o nosso documento tá no celular, o cartão tá no celular, tá tudo no celular. Eu vim aqui só com o celular, né? É isso aí. Não precisa, porque tá tudo ali. Aí tu fica sem o celular, tu não sei pra onde eu vou, o que eu faço. Quando acaba a bateria do celular, a gente fica assim. Eu tava vendo um estudo esses dias também que os bebês, eles estão com mais dificuldade de perceber as reações das pessoas, porque quando a mãe tá amamentando, antes de ter celular, ela ficava ali brincando, né? Com a criança, agora ela fica no celular. Então ela fica ali mexendo no celular e fica amamentando. E esse momento ensinava pra criança o que tá feliz, tá triste, tá não sei o que e tal. E aí, como as mães estão usando muito o celular, os bebês estão crescendo sem essa habilidade de reconhecer os sentimentos faciais. Não é só não dar tela pra criança, não é só mas a criança não pra ter própria tela. mãe, né? Que loucura isso, né? E eu fiquei pensando, pô, é assim que a criança aprende, né? Ela vai vendo e tal, né? Que tu tá triste, tá feliz, enfim. Então, eu acho que, de novo, essa reflexão, ela é sempre muito válida, né? E como eu trabalho com isso, né, cara? Pra mim é muito fácil ficar o tempo todo, né? Usando tecnologia, a gente né? sabe bem, né? Eu trabalho com isso, criando conteúdo, só que o celular, ele é uma extensão minha já. Mais de uma Então, vez é um a Sara já esforço. chegava, né? Papai, mamãe, com o celular do lado. Tira o celular. Não, uma coisa que eu percebi, quando eu faço academia, eu sigo com a tecnologia. Aí eu fui jogar beach tênis e aí eu não conseguia usar a tecnologia, né? Ficava só porque eu não posso, né? Então eu comecei a jogar mais beach tênis pra ficar sem celular, cara. Pra ficar sem... Eu vou ter que criar uma regrinha, porque fiz Futebol, a série, enfim. tem a pausa, 1 minuto de pausa, é 1 minuto que eu vou pro celular, eu vou resolver alguma coisa, vou olhar o Instagram, vou, sei lá. Mas é o hábito, às vezes não faz tu nem pensa. Quero ver alguma coisa. Não, tu só pega o celular, porque é o que tu faz. Sim. Tu pega o celular e tu abre. Porque é um hábito, né? É um hábito. É Muito um louco, viciozinho. Eu Mas tirei, eu desabilitei notificação, é o que dá pra fazer pra tentar utilizar menos. Mas é um processo. É um processo. E é justamente o mais difícil que a gente não precisa, né? Muitas vezes é só... Tô com tempo livre que eu podia ler um livro, conversar, fazer qualquer coisa, só ficar em silêncio. Não. O próprio hábito de ler livros, né? Tu adquire habilidades quando tu tá lendo o livro, né? E as pessoas que não leem não adquiriram mais essa habilidade. A própria discussão do celular na escola, né? Tipo, é uma coisa que tem vários estudos que mostram que os jovens que usam muito celular na escola têm menos habilidade de relação interpessoal. Porque tu não te relaciona, né? Tu fica ali no celular e tal. Então, muitas vezes as pessoas acham, mas tem que achar um jeito de usar o celular na aula. Sim, mas até não achar, eu sou a favor de não utilizar, porque essas habilidades que tu aprende, porque quando tu vai pra escola não é só a história, matemática, geografia, tu aprende várias coisas, cara. Tu aprende a conviver, né? Tu aprende o trajeto da tua casa até a escola, né? Tu faz amigos, tu se apaixona por pessoas, é toda uma coisa em volta ali. Então, eu que tenho uma empresa de educação, eu lembro que há 3 anos atrás falamos, não, agora é tudo EAD, tudo EAD. Não é, cara. As pessoas gostam de presencial, né? A gente podia gravar isso aqui online, mas é muito mais legal a gente estar aqui se vendo e falando e conversando, né? Então, acho que... Porque tem muita gente que vem e diz, é isso que vai acontecer. Porque as pessoas querem isso, né? Alguém que diga o que vai acontecer. A gente não consegue conviver com a imprevisibilidade, né? Eu lembro no aeroporto, um amigo meu, o Rafa, inclusive é um cara legal de você trazer aqui no podcast, ele é diretor da Fraport. E eu perguntava pra ele todo dia, tá aí, quando vai voltar ao aeroporto? Quando vai voltar ao aeroporto? E aí ele falava, cara, vocês não conseguem conviver com a imprevisibilidade. Daí eu, é mesmo, né? Eu fiquei pensando isso. Porque a gente quer uma data, né? A gente quer o dia, quando vai acontecer. A gente quer saber as coisas, quer saber tudo. Rafael Guerra, depois eu passo o contato dele pra vocês. Cara, ele viveu uma das coisas mais inacreditáveis, que é fazer a gestão. Ele é o diretor de comunicação do aeroporto. Então, tu imagina ele lidando com o ministro, presidente, com o governador, com as pessoas, né? Uma loucura, cara. Convidem ele aí que vocês vão gostar do papo também. Tenho 2 últimas perguntas. Vamos lá. Uma última, mas a nossa clássica. A gente falou lá no início sobre a questão do redator, como é que ele se adapta. Mas agora, pensando na pessoa de 17 anos, está terminando o ensino médio, vai ter que fazer vestibular, enfim, vai para a vida. Como é que ela pode se preparar? Qual é a dica para alguém pensar em
ou tem 17 anos, ou enfim, está pensando em ajustar a carreira dela, pensar em como é que vão ser as coisas em 5, 10 anos, qual que é a dica? O que essa pessoa deve fazer? Eu acho que tem 2 pontos, assim. O primeiro é que para essas pessoas isso não é tecnologia. Isso é algo que já está aí. É que nem quando a gente nasceu já existia cadeira, né? Mas é normal, uma cadeira. As pessoas que estão agora usando a internet, parece que quando tu fala, quando não tinha internet, como assim quando não tinha internet, né? Então acho que isso para nós também é difícil de entender, né? Para eles é algo normal, né? Tipo, já existe, não é tipo, uau, Instagram. Não, Instagram, quando eu nasci, já tinha Instagram já, cara. Então, tipo, Instagram é Instagram. É comum para nós, é uma cadeira, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, né? De entender que para nós, talvez, a tecnologia, né? A VR, IA, para eles é normal. E eu acho que a gente está vivendo, né? O Dado Schneider é o nosso guru aí das gerações, inclusive um cara que vocês deveriam trazer para falar aqui sobre isso. Mas ele fala que tudo sempre mudou, mas o que mudou agora é a velocidade das mudanças, né? Então tudo muda muito mais rápido. Então eu acho que a própria relação de trabalho, por exemplo, esses dias eu estava num evento e tive a oportunidade de falar com o nosso governador. E aí eu estava falando com ele, a gente estava conversando sobre eventos, outras coisas, eu falei, governador, o que a gente vai fazer com os estagiários? Daí ele, como assim? Daí eu disse, porque o estagiário, na grande maioria das empresas, era aquele que fazia as tarefas repetitivas que ninguém queria fazer, mas agora o ChatGPT faz isso. E aí ele, não, talvez a faculdade, né, tenha que ter mais cadeiras práticas e tal, para preparar ainda mais, né, o cara para o mercado de trabalho, para fazer um trabalho de fato, né. Claro, muitas faculdades já fazem isso, mas eu acho que a relação de trabalho, cara, com certeza vai mudar. Já está mudando, né? Eu acho que, claro, depende muito da profissão e o que tu quer fazer, né? Mas por exemplo, hoje, vamos pegar a área de saúde, por exemplo, né? Para os jovens de 18 anos que querem trabalhar com saúde, né? Para não fugir da tua pergunta. Eu vi várias ferramentas de IA que fazem diagnósticos, por exemplo, de infecção, coisa assim, em 10 minutos. Algo que o laboratório levava 8, 9 horas. Né? Então eu acho que, de novo, eles vão trabalhar com a tecnologia, entendendo que é o que já está aí. Né? Então eu acho que o que vai mudar, talvez, é as relações de trabalho, o formato de trabalho, porque agora a gente se questiona, por que eu tenho que trabalhar 8 horas? Porque alguém definiu lá na Revolução Industrial que era 8 horas, né? Mas por que não é mais? Por que não é menos, né? Porque eu acho que a sociedade está se reestruturando e as relações que a gente tem de trabalho, de escola mesmo, hoje tem vários novos formatos, né? De escola, de faculdade, de formação e tudo mais. A própria graduação no Brasil é algo que está sendo muito discutida, porque o conhecimento de graduação, de uma certa forma, ele já é abundante em vários outros formatos, o que não é a pós-graduação, MBA e outras coisas, que é quando tu se aprofunda mesmo em determinadas áreas. Então, eu falei esse ano com 2 reitores de grandes grupos de educação, e os 2 me falaram a mesma coisa, que a graduação está tendo menos procura do que historicamente tinha, porque, de novo, o conteúdo da graduação, ele já, em algum nível, está abundante na internet e em outros lugares, né? O da pós e de outros formatos, não. Então, acho que esse jovem de 17 anos, ele vai ter um formato de trabalho e de educação diferente do nosso. E ele vai, talvez, querer, como o Dado fala, muito mais experimentar coisas do que ter uma carreira de 40 anos na mesma profissão. Sabe? Então, eu quero trabalhar com redação, mas eu achei legal agora também fazer vídeo, então eu vou fazer vídeo também, né? E eu acho que a forma de ganhar dinheiro mudou, né, cara? Então, hoje, por exemplo, a gente tem vários alunos que têm 17, 18 anos que ganham dinheiro fazendo cobertura em evento, em palestra. Uma menina esses dias me mandou mensagem que ela fez um curso no Clube Share, sem fazer jabá, mas já fazendo. Ela pagou R$59,90 a assinatura do Clube Share, ela ficou 7 dias estudando o nosso curso de vídeo mobile, e ela ganhava R$600 na prefeitura, onde ela fazia estágio, e agora ela ganha R$5.000 fazendo cobertura de aniversário, casamento, no celular dela, um Samsung que nem é lá essas coisas, sabe? Então eu acho que... Porque o trabalho e o estudo, eles sempre foram o nosso jeito de ganhar dinheiro, né? E aí existia uma estrutura estabelecida. Ensino fundamental, ensino médio, faculdade. Aí na faculdade tu faz um estágio para te ter aquela profissão, e isso era o desenho. Esse desenho foi refeito agora. Não existe um desenho. Tu faz o teu desenho.
entendeu? Então, porque com mais informação, né, como a gente tem hoje, tu consegue pensar em outras coisas, viver outras coisas. Meu sonho é morar em Londres e trabalhar com moda. Beleza, hoje tu consegue estruturar algo para chegar nisso, assim, sabe? Talvez eu fui muito longe, mas assim, tu não precisa mais... o teu início de carreira não precisa ser mais o que era estabelecido, que é um início de carreira. Né? Eu posso... Não sei se tu concorda com o que eu vou falar, mas considerando esse mundo com tecnologias novas, inteligência artificial, falar que nesse futuro vai fazer sentido tu seguir tua paixão, mas estando atualizado com as tecnologias, sabendo utilizar isso da melhor forma. E enquanto há alguns anos eu diria que se tu for se tornar um programador, trabalhar com tecnologia tem um baita futuro, hoje eu vou acreditar que pode fazer sentido, sim, porque tu vai conhecer, quem sabe, até a inteligência artificial em detalhe, mas não é mais tão necessário, porque hoje com a IA, ela vai fazer muitas coisas que antes precisava saber programar. Sim. Então agora seria, segue tua paixão, mas entenda como utilizar essas ferramentas da melhor forma possível. E eu acho que tem cuida, um caminho... Acho que cuida também para a tecnologia não te deixar defasado. Né? Não depender só dela e não saber o que tá acontecendo. Falando, assim, né? A gente tem uma geração que é menos intelectualizada que a anterior. Isso é um fato. Porque antes a gente tinha que ler mais, estudar mais para saber determinadas coisas. Hoje muita coisa é automática. Então tu não precisa mais estudar sobre aquilo, né? E isso é um problema. Né? Então a gente não vê mais coisas tão profundas sendo feitas porque tudo meio automático. Né? Nesse evento que eu estava lá em Paris, uma das palestras era do cara do MIT. E ele estava mostrando lá que com o IA agora tu vai poder ter aula com o Einstein, né? Porque aí tu pega todos os dados lá e tu compra um curso EAD do Einstein te dando aula, né? Porque tu consegue ainda faz o avatar dele. Fazer ele falando mesmo. Com a voz dele, ele falando e tal. Beleza, então qual que é o papel da educação? Qual que é o papel das faculdades, né? E tudo mais. Então eu acho que não é mais sobre... Porque a gente saiu de um modelo que era baixo acesso ao conhecimento. Tu tinha que ir na biblioteca, lembra dessa época? Tu tinha que fazer resumo de livro, tu apresentava com cartaz. Né? Aí tu era ou a pessoa que segurava o cartaz, ou a pessoa que falava e tal, então não ganhava ponto. E era isso aí. E a gente saiu dessa era. Agora a gente tem conhecimento abundante, né? Em todos os lugares tu consegue aprender. No YouTube, em qualquer... Enfim, agora o notebook LM faz resumo. Gente, como era diferente. Eu lembro de fazer capa do trabalho, de fazer a letrinha diferente, pintar, e aí depois veio o Word com aquelas fontes, aquele negócio. E aí foi evoluindo. Só que é assim, esses dias eu fiz um artigo sobre isso também, né? O que a gente perde com a tecnologia? Porque é claro o que a gente ganha, mas o que a gente perde? Né? É legal assistir streaming, mas o que a gente perde não indo no cinema? Né? Todo o ritual do cinema, né? Dependendo do que tu vai fazer no cinema, com quem tu vai e tal. Tu pode pedir um iFood, mas o que tu perde não fazendo comida? Né? Quais são as habilidades que tu tá deixando de aperfeiçoar ali, né? Então, acho que, para mim, essa é uma grande dica para os nossos ouvintes aí, né? Que use a tecnologia, mas pense o que você tá perdendo por estar utilizando ela, né? Eu acho que existe uma atrofia, sabe? Das pessoas, assim, por usar muito tecnologia, né? Então, acho que isso é algo que a gente vai discutir cada vez mais, né? A gente fala seguido sobre isso, né? Uma das frases que eu gosto muito é de que não adianta tu sentar com a tua esposa no sofá à noite, os dois estão com o celular ligado e a TV ligada. Tu tá do lado, mas tu não tá junto, de verdade. Então, realmente, eu lembro que na pandemia eu fiz um outro artigo, que eu gosto de escrever, né? Que é o que é presencial e o que é virtual, né? Às vezes tu tá dando uma palestra, por exemplo, eu dei uma palestra para 5.000 pessoas, presencial. Mas era presencial mesmo? As pessoas estavam me vendo lá do fundo, lá. Talvez se eu fizesse uma palestra, uma aula online para 5 pessoas, eu estava mais presencial, entende o que eu quero dizer? E não físico, assim, mas está mais presente do que isso, né? Que eu acho que é o que tu tá falando. Às vezes tu tá do lado da pessoa, mas tu tá virtual ali, tu não tá presencial, né? Então, eu acho que isso é uma coisa também que a gente tá aprendendo, né, cara? Porque, de novo, ninguém nos disse como seria se a gente utilizasse. Só falaram utilize. E a gente está utilizando, e agora a gente está vendo os efeitos, né? Que os bebês não estão reconhecendo mais expressão facial por causa disso, né? Então, acho que é um ponto bom, né? E eu acho até que para nossa última pergunta ele já respondeu antes mesmo de a gente fazer a pergunta, que a gente gosta de perguntar qual é um hábito que tu teria de dica para dar para as pessoas, não necessariamente a ver com tecnologia, mas enfim, uma dica de um hábito que as pessoas devem ter, que tu considera. Dica de um hábito...
estudar, né? Eu acho que eu sou o cara da educação, né? E eu sempre dou essa dica, né? Porque a gente, isso é uma coisa que eu falo também, que é a gente aprendeu que educação tem fim, mas agora não tem mais. E eu acho que isso muda toda a nossa lógica de relacionamento com a educação, né? Eu fui ensinado que eu tinha que fazer fundamental, ensino médio, uma graduação, uma pós. Aí, se eu quisesse estudar muito, eu fazia um MBA, um PhD, ou não sei o quê. Mas tem fim a educação, né? Agora não tem. Em janeiro a gente reseta o que a gente sabia e aprende tudo de novo, né? Então eu acho que assim como a gente tem que adquirir hábitos saudáveis de alimentação, de exercício físico, também vai ter que adicionar de educação, né? Então, eu acho que essa é a minha dica para 2025, talvez, que é como você vai colocar na sua agenda estudar, né? Existe o Notebook LM, existem o Spotify, né? Porque quando a gente fala de educação, não é necessariamente tu se matricular num curso, mas tu ouvir um podcast é educação. Como tu vai colocar isso na tua rotina, né? Não só para te continuar sendo importante, relevante no que tu faz, as pessoas continuam querendo dar dinheiro para isso, porque o capitalismo venceu e é isso aí, né? Então a gente precisa continuar ganhando dinheiro bastante, o máximo possível para conseguir fazer o que a gente quer fazer, mas ao mesmo tempo a gente precisa conviver com isso, assim, né? Então, como eu vou estudar, né? Então, hoje eu estudo com o Notebook LM. Quando eu pego, como eu voo muito, o horário do voo é o horário do podcast. Quando eu tô lá na esteira, lá, que às vezes o João me vê lá morrendo, né? Na esteira, eu tô ouvindo um podcast. Então, toda terça é o dia que eu leio o newsletter. Então, eu acho que tu tentar se reorganizar para a tua relação com a educação, essa talvez seja a minha grande dica. Muito Baita bom, dica. genial, porque a gente fala muito sobre isso, né, sobre a questão de se tornar a sua melhor versão, e às vezes a gente fica muito preso naquilo que a gente já faz, naquilo que a gente já conhece, mas estudar coisas de fora também, e áreas que são relacionadas com aquilo que a gente faz, e nem sempre relacionadas, mas coisas aleatórias, porque isso vai te enriquecer enquanto pessoa. Tu vai ter facilidade para conversar com outras pessoas também. Hoje eu aprendi um monte de coisa que eu não fazia a mínima ideia. Então, esse episódio foi um formato de estudo para mim. Tenho certeza que para quem tá ouvindo também. Porque foge daquilo que a gente costuma falar. Então, as pessoas vão aprender muita coisa nova. E isso é bom. Daqui a pouco vai aparecer uma oportunidade, a pessoa conversar com alguém. Nossa, eu tenho alguma coisa para dizer sobre isso. Não, eu acho que a boa notícia é essa, né? Que hoje a gente pode estudar de formas que a gente mais gosta. Antes, não. Exato. Antes, tu tinha que ir para uma sala de aula, ouvir uma pessoa falando por 3 horas, e às vezes tu nem gostava daquela pessoa e tu ia obrigar. Hoje não. Hoje tu tem várias opções para estudar. E sobre tudo, né? Sobre tá tudo. tudo fácil acesso, tu pode escolher o que tu quer. Inclusive, esses dias eu fui na sala de imersão do Colégio Farroupilha, para quem não é aqui do Sul. Estou fazendo jabá, me desculpa, tá? Mas eles têm uma sala de imersão que agora os alunos vão estudar sobre o corpo humano vendo o corpo humano. Né? Então, vamos estudar sobre o coração. Aí vem o coração ali e o cara aponta e gira o coração e olha essa velha. É muito mais legal estudar assim, né, cara? Que bom que a gente tá vivendo essa época de novo, né? Então, eu acho que essa é a boa notícia. Que a gente tem formas que talvez a gente goste mais de estudar, né? Legal. No YouTube, no Spotify, enfim, né? Acho que é isso aí. Espetáculo. Como é que a gente acompanha e fala um pouquinho do Share para quem quer conhecer, enfim, estudar O Share mais. é uma empresa de educação para carreiras, né? Então a gente tem cursos, aulas, eventos, artigos, portal de conteúdo para vários momentos de carreira, né? Então para quem está começando, para quem já começou e quem já começou há muito tempo, né? Em todas as redes é @tudo_de_share, share de compartilhar, né? E os meus perfis é @o perfil do Rafael. É fácil de achar também em todas as redes. O perfil do Rafael. Lá eu faço reflexões como algumas que eu trouxe aqui para vocês. Falo sobre alguns eventos que a gente cobre, né? Enfim, e compartilho um pouco do que eu venho aprendendo também. Porque a gente está sempre aprendendo, né, cara? Eu digo que o que eu pensava em janeiro, agora eu já penso outras coisas totalmente diferentes. Que bom, né? Por sinal que eu estou evoluindo. Mas coloquem só Share no Google também, que vai aparecer lá todos os canais. Mas eu sou bem ativo nos meus canais também, né? Crio bastante conteúdo lá. Então, o perfil do Rafael. É fácil de achar. Espetáculo, cara. Obrigado pelo convite, gente. Muito obrigada por ter aceitado. Foi muito bom, aprendi muito. Eu estava aqui, ele falando, eu prestando super atenção. Assim, foi muito bom mesmo. Que bom. E eu espero que vocês tenham gostado também do episódio, pessoal. Para quem está vendo no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal. No podcast, no Spotify também, dá para deixar comentário. A gente está descobrindo agora essas novidades. Dá para curtir, compartilhar. Então, se vocês gostaram, comentem aí pra gente. E a gente se vê na próxima segunda-feira ao meio-dia. É isso aí. Obrigado, pessoal. Até a Tchau, próxima. tchau. Valeu, Tchau, até tchau. mais.